Você acaba de fazer a apresentação da proposta técnica e comercial do seu projeto de consultoria e recebe até mesmo um elogio do cliente. Só que esse elogio é seguido de uma pergunta: é possível, Rafael, revermos o valor? Ou então, tem uma restrição orçamentária, podemos conversar sobre o preço? Vejam, muitos consultores tendem, para não perder o negócio, a responder imediatamente: sim, claro, podemos aqui verificar e reduzir o preço. Vejam que esse é um erro crasso, esse é um erro muito grave, porque se é possível reduzir o preço só com base nessa pergunta do cliente, por que o preço já não é reduzido, né? Então, temos aí um primeiro problema. Dominar a arte da negociação é fundamental para que nós tenhamos sucesso e consigamos compensar ou obter uma remuneração justa por todo o valor que será entregue em um projeto de consultoria. Eu sou o Rafael Mótola e hoje nós vamos conversar sobre a importância da negociação como um dos passos-chave que antecedem o início de um projeto de consultoria organizacional. Dar descontos é um dos maiores erros quando se senta numa mesa de negociação. Ele diminui o nosso valor e ele pode criar o primeiro passo para termos um projeto com prejuízo e que não nos remunera e não remunera os parceiros. Existem outras formas de nós negociarmos. E a questão fundamental aqui é demonstrar de forma muito equilibrada para o cliente, seja ele o decisor, seja ele o sponsor do projeto ou o comprador, alguém de suprimentos, de sourcing, de compras, que a negociação precisa ser ganha-ganha. Ou então, como eu prefiro dizer, que precisa ser ganha-ganha-ganha, né? Quando nós temos, por exemplo, parte da equipe subcontratada em um projeto, a empresa cliente precisa ganhar, obviamente, a consultoria precisa ganhar e todos os consultores alocados para aquele projeto precisam ser dignamente remunerados. Afinal de contas, e aí você também pode lembrar o cliente, o quanto a empresa reduzirá de custos operacionais ou o tamanho do problema que a empresa resolverá, sempre transformando isso em dores, em reclamações de clientes, em valor financeiro, sempre dentro do possível, em melhoria da eficiência, em melhoria da produtividade, em conquista de novos clientes e mercados, e a consultoria precisa ser remunerada por uma parcela disso. Então sempre pondere e demonstre. Veja bem, você está investindo X para obter 10X, ou você está investindo X para obter 50X. Então essa é a primeira questão fundamental. Outra questão muitíssimo importante. Sempre vá para uma mesa de negociação com um limite. Vá preparado para sair da mesa de negociação. Como assim? Bom, você precisa planejar até que ponto você pode ceder se na eventualidade de alguém apertar você pelo valor da proposta, você simplesmente não dizer sim ou não dizer tão simplesmente não. Você pode sim ter uma margem de negociação, mas você precisa compreender que limite é esse. Um outro ponto também muitíssimo importante é compreender as verdadeiras razões do cliente pela busca desse desconto. Muitas vezes a questão não está centrada numa restrição orçamentária. É um problema de fluxo de caixa ou é uma regra da matriz com relação a prazo de pagamento. Então, por exemplo, esse é um exemplo, inclusive para o exemplo anterior, para a questão, para o tópico anterior, você pode ter já na manga algumas possibilidades de cenários de parcelamento, de valor fixo de parcela dividida em 3, 4 meses, de um prazo de pagamento maior, por exemplo. Ou seja, você planeja essa negociação também sob o ponto de vista financeiro e de prazo. Outro tópico muito importante é você sempre voltar na mesa de negociação ao tema valor, não preço. Valor, aos atributos que te diferenciam, aos atributos que estão fazendo, inclusive, alguém sentar na mesa para discutir, para conversar com você. Enfatize os diferenciais da sua consultoria, da sua equipe e os resultados já entregues em projetos similares anteriores. Tenha também outras moedas de troca. Além de mexer no preço, além de mexer no escopo, você pode ter outras
outras questões para oferecer para o cliente, você pode oferecer um treinamento, um programa de mentoria, um diagnóstico, uma participação num webinar e assim por diante, ok? Então, todas essas questões que nós falamos aqui dizem respeito a se preparar para uma eventual negociação. Mesmo que nós imaginemos que o jogo está ganho, pode aparecer um outro elemento até então desconhecido na nossa interação, na nossa interface com aquele potencial cliente. Então é muito importante que estejamos preparados para eventuais negociações. Vejam, a gente não nasce com essa habilidade. Já comentei em vários outros vídeos aqui que muitas pessoas sim têm o dom da negociação, mas nós podemos desenvolver isso como uma musculatura, né? Então é uma skill perfeitamente passível de ser desenvolvida a negociação para que haja resultados ganha ou ganha para todas as partes de um projeto de consultoria. O mais importante de tudo isso é que você estabeleça e demonstre o valor que será entregue nesse projeto de consultoria. É muito importante que você possua um posicionamento estratégico e seja remunerado dignamente por esse posicionamento estratégico. Isso também faz parte da conquista da reputação e da conquista da autoridade. Muitas vezes dizer não a projetos que não nos valorizam abrem um espaço tremendo para nós remodelarmos os nossos serviços e os nossos produtos e abrimos a agenda para quem efetivamente nos respeita. Pense nisso e nos acompanhe, continue nos acompanhando aqui, porque no próximo vídeo nós vamos falar de como empacotar tudo isso e vamos fazer um encerramento aqui dessa primeira fase dos nossos vídeos de consultoria organizacional, mostrando para você que consultoria organizacional é uma alternativa muito viável de carreira e que na formação de consultores HFC, Horus Formação de Consultores, além de nós colocarmos a nossa experiência, mostrando em que nós acertamos nesses últimos anos, mostrando também em que nós erramos, mostrando através de resultados reais e de convidados que são experts e autoridade na sua área de atuação, um caminho pavimentado para você liderar o seu nicho, a sua área em consultoria organizacional. Tchau, tchau!